E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Frederico, né? No canal Licitação e Gestão. Estou aqui mais uma vez com vocês, graças a Deus, e para passar mais algum recado, né, sobre licitações e contratações na administração pública. Meu nome é Frederico, né? Sou professor desde 2013 nessa área de licitações. Era professor antes, obviamente, mas nessa área de licitações e contratos desde 2013. E sou servidor público há mais de 25 anos, servidor público federal concursado. Qual que é o episódio de hoje? Hoje nós vamos falar sobre FSC e Serflor. É de comer, de passar no cabelo? Bom, vamos conversar sobre isso, né? E a pergunta é: o pregoeiro ou agente de contratação, ele pode exigir esses documentos, FSC ou Serflor, para fins de habilitação? Então, vem comigo e vamos conversar sobre isso. Mas só depois da vinheta. O agente de contratação ele pode exigir FSC e Serflor para fins de habilitação? Bom, para começo de conversa, né? O que é FSC? Que diabo é isso? Bom, FSC, ele é um documento, FSC significa Stewardship Council, ou Conselho de Manejo Florestal. Esse documento, ele é uma certificação internacional, tá, que já é aceita no Brasil e que ele serve para a gente avaliar a origem daquele material feito com base em madeira, extração madeireira. Então, mobiliário, papel e outros produtos que vêm da madeira, né? Então, ele foi fundado em 1993 e em 2001 ele chegou aqui no Brasil. Esse certificado é como se fosse uma garantia de que aquele material que você está adquirindo, ele tem uma proveniência adequada sob o ponto de vista da sustentabilidade. Então, é um dos certificados que são válidos para você exigir em licitações. E o que ele faz? Bom, aqui eu trouxe critérios e princípios do FSC. Um deles, o primeiro, né, conformidade com as leis nacionais e os princípios do FSC. Dois, posse e direitos e responsabilidades de uso da terra. Então, lá na terra, onde está sendo extraída aquela madeira, eles vão avaliar isso. O que mais? Direito dos povos indígenas, se tiver esse tipo de problema, né, no caso da terra que está sendo explorada. Relações comunitárias e direito dos trabalhadores, benefícios da floresta, impacto ambiental, plano de manejo, obviamente, né? Você tem um manejo sustentável da terra, monitoramento e avaliação, manutenção de florestas de alto valor de conservação e plantações. Então, eles vão fazer uma avaliação grande sobre a extração de madeira e a destinação final. E temos também o Serflor, que é outro tipo de certificação. Esse realmente é um programa nacional e é mantido pelo Inmetro como órgão executivo central. O Inmetro é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Então, esse é o outro certificado que a gente costuma cobrar para fins de licitação, para a gente poder se resguardar e está certo que a gente está adquirindo produtos que vêm da extração da madeira e que são ambientalmente adequados. Existem outros certificados, né? Tem o PEFC, Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes, de 1999, e existem ainda outros sistemas nacionais, assim como a gente tem o CEFLOR, né, a Suécia, a Finlândia, eu trouxe aí vários países, Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Indonésia, enfim, tem vários outros que têm sistemas nacionais de certificação de forma a garantir que você está adquirindo produtos provenientes de áreas de manejamento ecologicamente adequado. Agora, por que a gente deveria cobrar esse tipo de certificado quando a gente for comprar um mobiliário, um papel para botar na impressora, né? Por que a gente deveria fazer isso? Bom, primeiro, né, todos somos responsáveis pelo ambiente onde nós vivemos, então a gente tem que tomar um cuidado com isso, a responsabilidade ambiental. Mas a gente está aqui avançando
sobre um aspecto que é muito curioso e que muita gente ainda não conhece muito bem, que é a sustentabilidade. E a sustentabilidade, ele tem três dimensões. Ele tem a dimensão ambiental, a econômica e a social. As pessoas pensam que a gente fala em sustentabilidade e só está pensando no ambiental. Via de regra é assim que funciona, por falta de conhecimento, obviamente. Mas nós temos também as dimensões econômica e social. E isso tem evoluído, né? Hoje já se fala muito na dimensão cultural. E elas se conversam, pode ver que tem intersecções aí, né? Então, no caso aqui que a gente está falando, nós estamos tratando realmente da questão ambiental. Mas em licitações existem também aspectos relacionados às outras duas dimensões, social e econômica. E, professor, por que eu tenho que trabalhar sobre isso? Por que eu tenho que aprender isso e tal? Primeiro, já era princípio na Lei 8.666 de 93. Né? Existiu o princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Estava lá, foi inserido posteriormente na lei. E na lei nova, isso veio com mais força ainda. Está lá entre os princípios, no artigo 5º. E se vocês forem se atentar, está presente também nos objetivos da licitação. Em dois pontos. Tem uma parte que ele fala realmente da sustentabilidade, que é o último inciso do artigo 11, mas tem também uma área, um dos incisos lá que aponta quais são os objetivos da licitação, que fala do ciclo de vida do produto. E isso é um outro aspecto também sobre o ponto de vista ambiental que deve ser observado em todas as licitações, obrigatoriamente, está na lei. E não se esqueça que nós estamos todos amarrados ao princípio da legalidade. Bom, é objetivo, é princípio, e vamos seguindo aqui, eu acho que é interessante a gente colocar algumas questões. Na questão ambiental, por exemplo, nós temos exigências, né, de requisitos de bens reciclados, recicláveis, atóxicos, biodegradáveis, exigências de certificações, que é o objeto aqui desse vídeo, destinação adequada de resíduos, uso de tecnologia adequada, controle de poluição de água e do ar, uso de matéria-prima adequada, e por aí vai, ciclo de vida. Sobre o aspecto social, existem políticas de equidade, de gênero, de raça, você procurar exigir mão de obra proveniente do sistema carcerário ou mulheres vítimas de violência doméstica. Então, tem esses aspectos também a serem explorados. Proibição de emprego de menor, conforme está lá na Constituição Federal. E sobre a questão econômica, nós temos ganhos de escala, nós temos licitações restritas a microempresas e empresas de pequeno porte, contratações de empresas locais e por aí vai. Então, tem vários aspectos de sustentabilidade a serem explorados em licitações e contratos dentro da administração pública. E tudo isso amparado legalmente. Então, como é que isso é cobrado nas licitações? Ainda sob a égide da legislação antiga, mas que ainda está em vigor. Hoje, esse vídeo está sendo gravado aqui em 2022. Obviamente, 1º de abril de 2023, a Lei 8.666 não valerá mais, a não ser para observância de contratos firmados anteriormente que ainda estejam vigentes, enquanto eles estiverem vigentes. Mas vem um regulamento para a Lei 8.666, voltado para a sustentabilidade, que é o Decreto 7746 de 2012. Esse decreto, ele trouxe como regras de sustentabilidade que esses critérios deverão ser observados na especificação técnica do objeto ou obrigação da contratada, então seriam cláusulas contratuais, ou requisito previsto em lei especial. Esse último requisito é coisa um pouco mais recente. Antigamente, a gente só trabalhava em casos de especificação técnica do objeto e obrigação da contratada, basicamente.
Ah, mas professor, então esse decreto aí, ele é baseado na Lei 8.666, quando for 1º de abril de 2023 já era, eu não preciso mais de observar esses detalhes aí. Lê do engano para quem é da administração pública federal do executivo, porque no executivo já existe essa portaria aí, portaria SEGES-ME 8678 de 2021, e essa portaria ela trata da governança nas contratações. Então, pelo menos no Executivo Federal está assim. Eu não sei como é que está nas regulamentações dos estados, dos municípios, de alguns órgãos específicos. Aqui no Ministério Público, a gente estava tentando, já trabalhando numa minuta de portaria voltada para a governança nas contratações, mas ainda não foi fechado nada nesse sentido. Então tem que ver. O judiciário já tem uma resolução, né, do CNJ, que eu não me lembro o número agora, mas eu posso colocar na descrição. Mas enfim, esses aspectos aqui, eles foram herdados por essa portaria SEGES-ME, que é a portaria 8678 de 2021. E lá falam que esses critérios deverão ser observados na especificação técnica do objeto, obrigação da contratada, como requisito previsto em lei especial, e que isso aí estará observado no plano diretor de logística sustentável. Então, o que é o plano diretor de logística sustentável? Mais um documento da administração pública, não é verdade? Mas é um documento muito importante. Ele é um instrumento de governança vinculado ao planejamento estratégico do órgão ou entidade ou instrumento equivalente. E as leis orçamentárias, que estabelecem a estratégia das contratações e da logística no âmbito do órgão ou entidade, considerando objetivos e ações referentes a critérios e a práticas de sustentabilidade nas dimensões econômica, social, ambiental e cultural. Bom, então vamos explorar um pouquinho essa brincadeira aqui. Então, Plano Diretor de Logística Sustentável. Ele é um plano. Então, nós estamos falando aqui de um documento de planejamento. Esse é o primeiro ponto. Então, ele é um instrumento de governança. O que é governança? Olha, para falar sobre governança, a gente precisaria fazer todo um vídeo assim, só baseado mais nisso e tal. Mas eu vou explicar de uma forma simples e objetiva, e vou tentar ser bem claro para que você entenda da melhor forma possível. Mas, de qualquer forma, se você quiser que eu me aprofunde nesse assunto, fique à vontade, coloca aí no comentário, tá? Eu estou aqui para ajudar mesmo. Eu quero produzir vídeo para ajudar você. Então, o que é governança? Governança, instrumentos de governança, são instrumentos que procuram garantir que você vai estar focado na persecução daqueles objetivos públicos que ajudem realmente a sociedade. A gente pensa muito em termos da teoria principal agente, que foi absorvido da iniciativa privada. Aqui no serviço público, quem é o principal e quem que é o agente? Então, eu vou explicar para vocês. O principal é aquela pessoa que é dona da coisa. E o agente é aquele que trabalha em nome do principal. Então, no caso, o principal é a sociedade. A sociedade precisa de ter um mínimo de organização, de legislação, de tudo, para que a sociedade não vire um caos. Então, a sociedade precisa ter isso. Quem que faz essa organização? Quem é que cuida de tudo? Quem garante o bem da sociedade? O setor público. Então, os servidores, assim como eu, né, nós estamos aqui para atender o bem da sociedade, o bem público. E a governança vai procurar garantir que os fins a que se destina, né, o trabalho da administração pública, que os fins sejam efetivamente alcançados. Então, o Plano Diretor de Logística Sustentável, ele é um instrumento de governança e ele tem que ser vinculado ao planejamento estratégico do órgão. O que é planejamento estratégico? É um planejamento de longo prazo. Tá? Todo órgão ou entidade deveria
ter pelo menos um planejamento estratégico em vigência, ditando quais são os objetivos maiores da organização, daquela instituição. Ou instrumento equivalente. Então, você não chama de planejamento estratégico, você chama de outro nome, mas se tiver a mesma função, é isso que vale. E as leis orçamentárias? Leis orçamentárias são aquelas leis anuais que trazem o orçamento público e que estabelecem a estratégia das contratações e da logística no âmbito do órgão-entidade, aí considerando os objetivos e ações referentes a práticas e critérios de sustentabilidade. Aí que vem, como eu falei para vocês, nós temos as dimensões econômica, social e ambiental. Aqui, mais uma vez, eles aumentaram, eles colocaram o aspecto cultural, né, mesmo porque isso não é menos importante, tendo em vista que nós vivemos num país de dimensões continentais e sabemos muito bem que, dependendo da região do país, nós temos peculiaridades muito específicas. E isso tem que ser respeitado, é cultural, né? Isso é importante. Bom, professor, eu ainda não entendi muito bem, né? Então, vamos tentar nos situar melhor aqui e entender aonde fica esse plano diretor de logística sustentável. Então, em gestão, tá, existem 3 níveis de planejamento. Existe o planejamento estratégico, o tático e o operacional. Em vários vídeos eu vou falar sobre isso, que eu acho importante para a gente conseguir se localizar e entender qual que é o caminho que a gente está trilhando. E entender como é que as coisas se contextualizam dentro da administração pública. Então, o planejamento estratégico, ele é mais amplo, ele tem objetivos mais amplos, de longo prazo, e ele é mais flexível, inclusive. E ele é encabeçado, né, ele é desenvolvido principalmente pela alta administração. O planejamento operacional, ele já fica lá no que nós chamamos de chão de fábrica, né? Então, é um planejamento que está lá na base mesmo e está envolvido mais com o trabalho do dia a dia. Então, é um trabalho mais operacional. E o que é o tático? O tático ele fica no meio do caminho. Ele é como se fosse uma ponte entre o planejamento estratégico e o operacional. Ele mais ou menos garante que aqueles objetivos estratégicos não se percam e o operacional comece a trabalhar de forma autônoma. O tático, então, ele não é tão de curto prazo quanto o operacional, mas ele também não é tão de longo prazo quanto o estratégico. Então, o plano de logística sustentável está exatamente no tático, porque ele faz a ponte entre o planejamento estratégico, né, e a parte de contratações propriamente dita que você vai fazendo no dia a dia. Cada licitação tem o seu planejamento próprio. Então é isso, ele vai nortear o alcance dos objetivos organizacionais, observando-se a sustentabilidade sob o aspecto operacional. É basicamente isso. Mas voltando aqui, em qual etapa a gente cobra essas certificações aí? O que a gente quer? Qual que é o objetivo das certificações? Garantir que a gente está comprando produtos de manejo sustentável, produtos certificados que me digam, olha, esse produto ele é ambientalmente sustentável. Então vamos lá. Durante a licitação, quando você já está lá no certame, você já publicou o edital e tudo, você abriu o certame. Então, dentro do certame, nós temos o julgamento, aliás, desculpa. Primeiro nós temos a etapa de lances, e após a etapa de lances, nós temos mais 2 etapas. Nós temos a de julgamento e de habilitação. São duas etapas principais. Depois tem a fase de sanções, caso alguém tenha intenção de recorrer de alguma decisão do agente de contratação. Mas nós vamos focar nesses dois aqui. Normalmente, hoje com a nova lei, a fase de julgamento das propostas, em regra, vem antes da habilitação. É muito mais sério. Porque antigamente a gente trabalhava a fase de habilitação antes das propostas. E isso tornava o processo muito mais moroso, que você tinha que ver a documentação de todas as empresas que estavam participando do certame, para aí sim você participar da análise das propostas. Com essa inversão de fase, que agora é regra, né, sob a égide da 14.133 de 2021,
Você analisa primeiro as propostas e só vai analisar a documentação da vencedora, que se não tiver correto, se estiver faltando algum documento, tiver algum documento errado, você vai inabilitar ela e vai chamar a próxima. E assim por diante. Mas, enfim, no julgamento das propostas, e aqui que está o detalhe que muita gente não entende, né? O julgamento das propostas se refere ao objeto, é proposta comercial. Então, o foco é o objeto. O objeto podem ser bens, serviços ou obras. Na fase de habilitação, nós estamos falando da empresa, pessoa jurídica, daquela empresa que pretende contratar com o poder público. Então, mais uma vez, e não se esqueça disso jamais, a fase de julgamento, pela lógica, cuida do objeto. A fase de habilitação trata da empresa que pretende ser contratada, para ver se ela está toda em dia, com as suas obrigações trabalhistas, obrigações previdenciárias e várias outras documentações. Então, o que diz o TCU? Tem esse acordo aí, o 1666 de 2019, plenário, que diz assim: no que tange à inclusão de cláusula editalícia de habilitação no certame, exigindo a apresentação pelo licitante de certificação FSC ou equivalente, quanto ao papel a ser empregado na futura prestação dos serviços, constataram-se irregularidades atinentes à exigência, conforme já destacado na instrução técnica. Então, olha só, isso aqui ele está falando de um edital, de um órgão público, que a exigência do FSC, da certificação FSC ou equivalente, está sendo exigida na fase de habilitação. A habilitação, eu já falei para vocês, diz respeito à empresa que quer ser contratada. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a especificação técnica, que pretendia com a certificação FSC, deveria constar como característica do objeto a ser fornecido, e não como exigência de habilitação da licitante. Ora, claro, você está pensando no objeto, você está pedindo essa certificação FSC para você poder se resguardar e saber se aquela madeira foi extraída de forma legal, se ela foi extraída de forma sustentável. Então, nós estamos falando da madeira que foi utilizada para fazer o papel aqui no caso. Então, nós estamos falando do objeto. Se a gente está falando do objeto, pela lógica que eu ensinei para vocês aqui agorinha, é o que? Tinha que ser exigência de análise da proposta, né? Então, fase de aceitação. Então, ele fala que, em conformidade com os artigos 3º e 2º, parágrafo único do decreto 7746 de 2012, que eu falei para vocês também, que regulamenta essa parte do desenvolvimento nacional sustentável, sob a égide da Lei 8.666, que ainda está em vigor, né? E o próprio TCU já entendeu que essa exigência não pode ser na fase habilitatória, que isso é ilegal. Então, aí os acordos citados, tá? Caso vocês queiram, vocês podem consultar, analisar e juntar, inclusive, para um eventual justificativa, defesa de impugnação de um edital seu ou resposta de esclarecimento, tá bom? É bom guardar esses acordos, né, para nortear as nossas decisões e as nossas justificativas nos processos de licitação. Então, seguindo, aqui tem outro, né, que é o Acórdão 2129 de 2021 plenário, e aqui ele diz o seguinte, ó: exigência de declarações referentes a fabricantes de produtos ofertados, exemplos certificados e tal. Fala do FSC e do Ceflor. E aqui tem uma parte interessante que ele dá fala de documento que comprove pintura isenta de materiais pesados. É mais um requisito de sustentabilidade. Só que ele fala que toda essa exigência está em desacordo com a jurisprudência do TCU. E aí ele cita dois acordos. Por quê? Por estabelecerem obrigações de apresentação de documentos emitidos por terceiros não participantes do certame licitatório e que não serão parte da relação jurídica entre o órgão contratante e a futura contratada. Óbvio, óbvio. A certificação que acontece é o seguinte: a pessoa, a empresa
que está lá participando do certame, ele não vai ser, na grande maioria das vezes, o responsável pela extração da madeira. Quem é o responsável pela extração da madeira é uma outra pessoa jurídica. É ela que vai extrair a madeira para fornecer para essa outra pessoa jurídica que quer participar do certame, para ela poder fabricar os seus móveis ou então fazer o papel, né? Pegar a celulose e fazer o papel. Então, como é que você vai exigir um documento como habilitação de uma outra pessoa jurídica que nem sabe que o certame está acontecendo às vezes? Então, por isso, você vê, isso é mais um argumento para mostrar que exigir esses certificados como critério de sustentabilidade em termos da fase de habilitação é totalmente inadequado e incabível. Não é verdade? Não tem lógica isso. E aí, como cobrar em editais? Aí que tá, né? Essa é a parte mais interessante, que é a parte do mão na massa. Então, eu sou pregoeiro e tal, como é que ele vai sair no meu edital ali? Né? Lembrando que o edital, o pregoeiro não elabora o edital, né? Já falamos sobre isso aqui no canal. Então, pregão número 16 de 2016, TCU, ele é um pouco antiguinho, né? Um objeto imobiliário, e aqui está uma proposta, né? De redação, tá assim, ó. Para referida comprovação, poderão ser apresentados certificados, selo de cadeia de custódia CFLOR, ou certificado, selo de cadeia de custódia FSC, ou similares, desde que emitidos por entidade ou organismo credenciador, certificador, reconhecido nacional ou internacionalmente, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva. Então, esse aqui é um exemplo de texto que você pode adotar no seu edital. No caso aqui, esse pregão, vocês podem até pesquisar, né? E eles estão exigindo essa documentação ainda numa etapa que faz parte da parte de aceitação, de análise da proposta, e que eles estavam pedindo amostra. Então, fica aí uma sugestão. Explorando ainda, nós temos aqui o pregão presencial número 1 de 2019, que é de um órgão lá do Paraná. Eu não vou ficar entrando em detalhe, né? Eu não estou aqui para expor ninguém, mas esse órgão do Paraná, primeiro, né, que veio uma coisa errada. O pregão presencial já era para ter praticamente ter sido extinto desde 2005. O pregão presencial é algo assim que deveria ser feito assim com muita parcimônia em situações que realmente não desse para você fazer o pregão eletrônico. Mas tudo bem. Bom, eu também não sei as razões que levaram esse órgão a fazer o presencial. Então, tudo bem, está aqui. Então, fico alerta, pelo menos. Objeto imobiliário também. E aí, eles exigiram como qualificação técnica, habilitação. Então, para todos os efeitos, né, conforme os julgados do TCU, está em desacordo. Seguindo, aqui tem uma outra sugestão para você que se interessar pelo assunto. Você pode se aprofundar mais um pouco e procurar o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, está disponível para download. Eu vou tentar colocar o link aqui também na descrição. É da AGU, ele foi desenvolvido pela Advocacia Geral da União, está na sua quinta edição, que é bem recente, agora de agosto de 2022. E essas orientações específicas sobre madeira, extração de madeira, estão nas páginas 257 a 261. E aí vale a pena você dar uma olhada, dar uma estudada. É claro que lá é mais aprofundado, sabe? O pessoal que traz as informações, que trabalhou nesse guia, é um pessoal muito comprometido com essa causa de sustentabilidade, e eles fazem um trabalho muito bonito, realmente muito detalhado, eles sempre primam pela excelência, né? Mas aí vai exigir um pouco mais de estudo da sua parte, caso você queira cobrar no seu edital, porque também você não vai cobrar uma coisa que você não domine, né? Então, recomendo que faça uma pesquisa, que olhe com calma, com cuidado. E estão lá as sugestões de cláusulas para você colocar no seu edital. E aí, lá, nessas páginas, eles tratam exatamente de produtos e subprodutos florestais, aquisição de madeira, de lenha e de outros produtos florestais. Bom, esse é o assunto, né, que eu tinha para tratar hoje. Espero que vocês tenham gostado, como sempre. Estou aqui para tentar ajudar vocês nessa árdua tarefa de trabalhar com licitações e contratos. E, mais uma vez, né, sempre deixo aqui o recado. Por favor, põe no comentário o que vocês querem saber de tema,
o que vocês querem que eu traga de informação aqui, que eu vou tentar ajudar vocês. Eu estou aqui para isso. E vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para ficar atento para todas as notificações. E deixe seu like também, que isso é muito importante. E vamos nessa. Um forte abraço para todos. Fiquem todos com Deus.